encanto. Abre Alas FC, falando de história. Eu sou o professor Darcy, vou falar mais um pouquinho de história do nosso Mengão queridão. Quando pretendemos falar de personagens da história rubro-negra, o universo é muito grande, muito amplo e com história para todos os gostos. E aos pouquinhos nós vamos atendendo alguns pedidos e algumas escolhas aleatórias. Nesse contexto, já falamos de um grande presidente, de um grandioso craque, talvez um dos maiores da história do Mengão. E o nosso personagem de hoje foi escolhido em função de um questionamento de um amigo rubro-negro e também pelo fato de ser um dos maiores recordistas da história do mais querido. Nosso personagem de hoje, apesar de ter sido jogador por 10 anos, não foi nessa condição que atingiu notoriedade no Flamengo. Como jogador, foi campeão carioca em 1927, mas o seu destaque talvez tenha sido, como jogador, o apelido que tinha por conta de um carrinho voador. Seu apelido era Alicate. Em compensação, foi um dos maiores técnicos da história do Flamengo e do futebol brasileiro nas décadas de 1930 a 1960. Nosso personagem de hoje é o grande treinador Flávio Costa. Flávio foi um técnico extremamente exigente, era um rígido disciplinador, para muitos autoritário, e tudo sempre regido por uma personalidade polêmica que nunca fugia de uma boa briga. Ele foi um dos personagens, melhor dizendo, um dos precursores do esquema WM no Brasil. Esse esquema WM era um esquema tático formado por 3 defensores, 2 meio-campistas recuados, 2 meio-campistas avançados e 3 atacantes, fazendo um desenho como se fosse um W no ataque e um M na defesa, sendo que ele adaptou esse estilo húngaro, incluindo a chamada diagonal, um sistema que fazia com que a equipe fosse mais ofensiva por um lado e mais defensiva pelo outro, alternadamente. Teve passagens pelo mais querido de 1934 a 1937, 1939 a 1946, 1951 a 1952 e 1962 a 1965. Inclusive, nessa última passagem, mostrou como o treinador ainda tinha cartas na manga e habilidades que faziam um técnico diferenciado. Nesses tempos, o Botafogo dominava o futebol carioca e ele conseguiu levar ao Flamengo ao título carioca de 1963, quebrando um jejum de 8 anos sem títulos. Uma outra característica é a sua capacidade de revelar e lapidar grandes jogadores. Por exemplo, o mestre Ziza, nosso personagem do episódio anterior. Foi um dos primeiros técnicos a dar ênfase à preparação física e disciplina tática, o que acabou diferenciando o Flamengo de outros clubes, que lhe permitiu montar times defensivos mais sólidos no ataque, algo raro no futebol brasileiro naquela época. Flávio tinha um estilo linha dura, centralizador e se encarregava de tudo, da direção técnica, da preparação física, das decisões administrativas,
bem como local de concentração dos atletas, tudo passava por sua mão. Tornou-se um dos técnicos mais vitoriosos da história do nosso Mengão queridão. E podemos dizer que começou a preparação do Flamengo para a era profissional. Seu primeiro título, em 39, tirou o Flamengo de um outro jejum que durava 9 anos. Flávio Costa foi aquele cara que organizou métodos de treino e criou a chamada hierarquia no futebol. O Flávio Costa é, até hoje, o treinador que mais dirigiu o rubro-negro na história. Um verdadeiro recordista. Foram 776 partidas à frente do clube. Ao lado de Carlinhos Violino, que é o segundo que mais dirigiu o Mengão, com 313 partidas, menos da metade de Flávio, é também o maior campeão. São 7 títulos oficiais à frente do Flamengo, enquanto o próprio Carlinhos tem 6 títulos. Flávio Costa é, sem dúvida nenhuma, o grande treinador do nosso primeiro título, aquele que foi responsável pelo elenco que nos daria o tricampeonato de 42, 43 e 44. Por isso, a nossa escolha como personagem hoje de Flávio Costa, uma lenda na história do nosso Mengão queridão. Galera, por favor, não esqueçam de deixar o like, é importante para nós, de se inscreverem no canal e de compartilhar esse vídeo com amigos, familiares e parentes. Importante também, gostaríamos de deixar aqui o convite para estarmos juntos toda terça-feira no Arenas FC, o programa onde o chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat a nossa nação. Saudações. Abre alas com história e coração, abre alas com humor e emoção, abre alas saudando nosso manto, abre alas com raça, amor, paixão, encanto.